Olá pessoal, professor Alex falando. Então vamos ver um vídeo hoje sobre como montar as fórmulas de substâncias inorgânicas, que são essas substâncias extraídas direto dos materiais minerais, né, os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Né? E hoje a gente vai ser uma aula bem pontual, aprendendo como que a gente interpreta o nome dessas substâncias e como que a gente faz a fórmula e vice-versa a partir de uma tabela de cátions e ânions, que é o modo mais simples da gente conseguir fazer essa formulação. Né? Então a gente vai usar uma tabela bem simples dos principais cátions e dos principais ânions para que a gente consiga entender como que se faz a fórmula dessas substâncias, certo? Seguimos então, uma boa aula para a gente. Então aí eu coloquei uma tabela com os principais cátions e os principais ânions, tá? Então a gente tem os principais cátions ali, que são basicamente os metais, né? Tirando o cátion amônio, né? Que é um cátion especial ali, que ele é formado por não metais. Né? Os outros todos são metais, então a gente tem os mesmos nomes deles, são os nomes dos elementos da tabela periódica, né? Tirando aqueles outros metais que podem ter mais de um valor de carga, né? Eles perdem um número diferente de elétrons. E os principais ânions, que daí sim é a parte da fórmula onde a gente tem uma mudança mais significativa no nome. Né? Eu coloquei os principais aqui para gente. Né? Então, a gente vai estipular a fórmula a partir dessa tabela de cátions e ânions. Né? Então, os nomes que vão ser falados vão ser tirados daqui e as fórmulas vão ser tiradas, respectivamente, do cátion e do ânion. Certo? Então, é bom ter essa colinha dessa tabela aí, que é uma tabela reduzida, né? Uma tabela que eu peguei só os principais, só para a gente entender como que é essa linguagem de executar e formar a fórmula. Ok? Seguimos então. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, eu coloquei algumas substâncias do dia a dia, por exemplo, aqui um shampoo, né? Então, por exemplo, dentro do shampoo, dentro da sua formulação, tem o hidróxido de sódio. Então, qual a fórmula do hidróxido de sódio? Né? Então, tu vai procurar tanto o hidróxido quanto o sódio lá na tabela de cátions e ânions. Daí tu vai determinar que o hidróxido de sódio ele é formado pelo hidróxido e pelo sódio. Quem é automaticamente ele? O hidróxido é o OH, um menos, que é um ânion, e o sódio é o Na, né? Um mais. Então tá aí o nosso cátion e tá aí o nosso ânion, né? Então, como que vai ser a fórmula desses dois cátions e ânions juntos, quando eles se ligam para fazer a fórmula? Então, a gente tem que cuidar para que a carga positiva e negativa seja anulada, né? Ou seja, que a quantidade de elétrons perdidos, que são os cátions, né? Que são os que perdem elétrons, e os ânions, que recebem esses elétrons, seja igual a zero, a soma de ambas. Então, ali é um mais, o outro é um menos, essa carga, a soma já dá zero. Né? Então, essa fórmula precisa apenas de um Na para um OH, para um sódio para um hidróxido, para essa fórmula fechar corretamente as suas cargas, as suas quantidades de elétrons perdidos e ganhos. Então, NaOH. Por regra, a gente tem o quê? Que sempre o primeiro elemento da fórmula é o cátion e o outro elemento que vem na fórmula, o outro segmento, é o ânion. Então, hidróxido de sódio, fórmula NaOH. Ok? A gente está aprendendo aqui, gente, como se estivesse fazendo o ABC, né? Pegando as letras, formando sílabas, formando palavras. Isso é a linguagem química das fórmulas. Então, a gente precisa fazer bastante exemplos para certificar que isso está bem mais sólido na nossa mente, tá? Seguimos aí. Peguei um outro exemplo aqui, que é uma substância bem comum que se vende nos supermercados para fazer doces e outras utilidades, que é o cal virgem, né, que é a constituição principal dele é o óxido de cálcio. Né? Então, o óxido de cálcio, qual a fórmula dele? Então, óxido é o O, 2 menos, né, esse ânion, e o cálcio é o Ca, 2 mais. Né? Então, como que vai ser a fórmula desse cátion e desse ânion juntos? Então, aqui eu tenho dois positivos com dois negativos. Então, essa soma dessa carga já dá igual a zero. Então, ela está equilibrada, digamos assim. Como que vai ser essa fórmula? Preciso de um cálcio para um oxigênio. Então, vai ser CaO. Né?
Então, as cargas já se anularam, então CaO. Então, ali está o cátion e ali está o ânion. Né? Na fórmula final, né, ou fórmula iônica, digamos assim, a gente não representa as cargas. Então, essas cargas estão subtendidas aqui de cada um, mas elas não aparecem, até porque a soma delas está dando igual a 0. Certo? Então, CaO. Seguimos. Então, aqui eu tenho o cloreto de zinco, né, que é um dos integrantes, um dos sais que tem dentro do leitinho, né, desse leite em pó. Então, a mesma coisa, para saber qual é a fórmula do ânion cloreto. Então, o cloreto é o Cl1-. O zinco é o Zn2+. Aqui a gente já nota uma diferença dos anteriores, que é que a carga do cátion e do ânion não tem o mesmo valor. Né? Um é 2 positivo, o outro é 1 negativo. Então, esta fórmula não pode ser formada apenas com um de cada um. Por quê? Porque as cargas somadas não dão 0. Então, quando acontecer isso, a gente precisa adicionar mais o cátion ou o ânion que está faltando. Então, nesse caso, a gente precisa ter um outro cloro, para daí a gente ter duas cargas negativas no total, com duas cargas positivas do zinco se anulam. Então, a gente vai fazer esses ajustes adicionando cátions ou ânions, de acordo com cada montagem de fórmula. Então, a gente tem aqui ZnCl2, 2 Cl's para 1 Zn. Ok? Tranquilo? Bueno. Então, o cátion é a mesma coisa, o ânion é a mesma coisa. Então, o 2 debaixo do Cl é porque, nesse caso, foram usados 2 cloros. Um outro exemplo, sulfato de sódio. Então, quem é o sulfato de sódio? O sulfato é o SO4, 2-. Então, a fórmula é o SO4, né? E ele é duas cargas negativas. O sódio, uma carga positiva. A mesma coisa. A gente observa que as cargas não são iguais. Né? Então, ela somada simplesmente não vai dar 0. Então, o que está faltando? Está faltando um outro cátion, um outro sódio positivo. Agora sim, duas cargas positivas com duas cargas negativas dá 0. Então, qual é a fórmula dessa substância? Tem dois NAs, então Na2SO4. Então, eu preciso de 2 sódios para se juntar com o sulfato, o SO4, formando sulfato de sódio. Ok? Um próximo exemplo é o hidróxido de alumínio, né, que é muito utilizado como um antiácido, né, quando a gente está com azia, má digestão, alguma coisa assim. Então, hidróxido de alumínio. O hidróxido, olhando lá na tabela de cátions e ânions, é o OH1-. O alumínio é o Al3+. Tá? Então, juntando os dois, eu já observo que está faltando cargas negativas. Então, está faltando ânions. Como são 3 positivos e eu só tenho um negativo, eu tenho que adicionar um outro OH. Ainda não fecha, porque agora eu tenho 2 negativos com 3 positivos. Precisa de um outro OH. Então, eu tenho 3 negativos com 3 positivos. Então, eu vou precisar de 3 OHs para um alumínio. Como é que a gente vai representar isso numa fórmula? AlOH3. Só que, nesse caso, né, eu tenho 3 OHs. Então, essa fórmula tem que vir entre parênteses. Então, o ânion vem entre parênteses. Porque, se eu não colocar os parênteses, esse 3 está pertencendo só ao H, não ao O junto. E a gente tem 3 OHs. Então, quando o ânion é feito por dois elementos diferentes, tipo aqui é o oxigênio e o hidrogênio, a gente tem que colocar os parênteses quando a gente tiver mais de um desse ânion. Ok? Então, a mesma coisa, cátion e ânion. Um último exemplo para a gente encerrar a parte de hoje, então, nitrato de cálcio, né, que é usado em fertilizantes, por exemplo.
Então, o nitrato de cálcio vai ser o NO3, e o cálcio, Ca2+. Então, nesse caso, a gente vê que as cargas também não são iguais, né? 2 positivos com 1 negativo. Então, eu preciso adicionar um outro nitrato. Então, daí eu tenho duas cargas negativas dos dois nitratos, né? NO3, e o cálcio 2+. Como é que vai ficar essa fórmula? CaNO3, só que tem dois NO3. A mesma coisa, não vai ficar escrito 32 ali embaixo. Por isso, a linguagem de colocar os parênteses. Porque o ânion, o nitrato, é formado por dois elementos diferentes, nitrogênio e oxigênio. Se só tivéssemos um, não precisava. Mas como tem mais de um na fórmula, então precisa colocar os parênteses. Certo, gente? Então, dessa forma, a gente pode utilizar a tabela de cátions e ânions para fazer as fórmulas das substâncias inorgânicas, né? Cuidando dos seus nomes, a fórmula, a quantidade de carga de elétrons perdidos e ganhos que tem que ser iguais, né? E juntando, botando primeiro o cátion e depois a fórmula do ânion. Certo? Um abraço aí, bom estudo, até a próxima!